Se você pretende fazer engenharia mecânica, presta bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou compartilhar informações importantíssimas sobre esse curso. Vou compartilhar informações sobre pós-graduação, que são alguns tipos de especialização. Talvez eu fale alguma coisa sobre mestrados e salário. E vou falar um pouco sobre mercado de trabalho também. Então, um apanhado geral de informação. Se você pretende fazer engenharia mecânica, tá com essa ideia em mente, você tem um motivo para isso. Alguma coisa te chamou a atenção. Pode ser que você, assim como eu, você goste muito da área automotiva, gosta muito de carros, e aí você pensa, bom, vou fazer engenharia mecânica. Não é bem o melhor dos motivos, né? Por quê? Porque a engenharia mecânica, ela vai muito além de meramente a indústria automobilística. Na verdade, a indústria automobilística, quem detém o conhecimento é o engenheiro automotivo e não o engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico atua em alguns segmentos da área automobilística, mas tem coisas que somente o engenheiro automotivo vai poder assumir o cargo, né? Então, o que acontece? Eu vou falar aqui algumas disciplinas. Meu computador está aberto. Eu vou comentar com você algumas disciplinas que você vê no curso de engenharia mecânica. Se você optar por fazer uma faculdade particular, no primeiro semestre você vai se deparar com as matérias mais básicas para que você tenha uma boa base para poder dar sequência ao seu curso. Essas matérias são tópicos de cálculo, tópicos de engenharia, tópicos de física, noções de programação e noções de química. Essas 5 matérias englobam o primeiro semestre de engenharia, justamente para você ter um conhecimento razoável para você dar sequência ao seu curso. Os primeiros anos de engenharia, para qualquer engenharia, é basicamente a mesma coisa. Todas as engenharias, de um modo assim em geral, elas vão aprender o quê? Cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3, resistência dos materiais e alguma outra matéria aí. Na engenharia mecânica não é diferente, né? Você vai pegar essas matérias que eu acabei de falar e vai pegar matérias mais específicas, como, por exemplo, desenho mecânico, fenômenos de transporte, resistência dos materiais, metrologia mecânica, eletricidade 1 e 2, processos de fabricação, materiais de construção mecânica, elementos de máquina. Elementos de máquina, engrenagens, né? Relações de engrenagem, engrenagem motriz, engrenagem motora. Você vai ver também transmissão por correia, transmissão por corrente, polias. Aí você avança aqui em termodinâmica, que vai tratar de motores de combustão interna, ciclo Otto, ciclo diesel, ciclo Brayton, ciclo a ar, ciclo Rankine, ciclo de cogeração e por aí vai. Você vai pegar algumas matérias como sistemas de controle, motores e sistemas elétricos, ou seja, mais uma matéria de elétrica. Projetos de máquinas, sistemas térmicos, máquinas de elevação e transporte, sistemas de ventilação e ar-condicionado. Outras matérias aí, gestão de manutenção e, por fim, o TCC. Então, assim, o curso de engenharia mecânica ele é bem complexo, mas ele é bem completo também. Onde o engenheiro mecânico pode atuar? O engenheiro mecânico em si, sem uma pós-graduação, eu vou tentar citar algumas áreas aqui, então não apenas restringindo, vou só dar alguns exemplos. Engenheiro mecânico, ar-condicionado, manutenção e inspeção. E projetos, ou seja, projetos mecânicos, inspeção, manutenção de máquinas, frotas de veículos, linha pesada, linha leve, linha agrícola e por aí vai.
e o sistema de ar-condicionado. Você fica mais ou menos restringido nessas áreas, né? Geralmente, um engenheiro mecânico, ele acaba indo para na área de projetos mecânicos ou na área de ar-condicionado. Mas, como eu te falei, não se restringe a isso. Você pode estudar um pouco mais para ir atrás de se especializar. E aí que está o ponto. Na minha visão, hoje, somente a engenharia mecânica pode não ser suficiente. Então, a minha sugestão é, quando você estiver próximo de se formar em engenharia mecânica, ou quando você já tiver formado, faça uma pós-graduação. Mas deixa eu voltar mais um pouquinho. Ao longo dos seus 5 anos de engenharia, busque, encontre uma disciplina que você tenha uma afinidade, que você se identifique. Então, são 5 anos de engenharia. Em algum momento você vai encontrar uma matéria, uma disciplina que você vai pensar assim, opa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. Eu acho que eu posso trabalhar com isso. Eu acho que eu posso aprofundar os meus conhecimentos nessa disciplina, fazer uma especialização na área e atuar nessa profissão. Então, assim, eu levei alguns anos para eu abrir a minha mente para essas outras áreas de atuação. Então, por exemplo, se você gosta de ar-condicionado, você pode fazer a engenharia de ar-condicionado. Gosta de projetos? Engenharia de projetos industriais. Gosta de manutenção? Engenharia de manutenção. Tinha uma quarta aqui que eu tinha falado que agora eu não lembro. Mas além dessas áreas, existem outras aqui que eu até deixei anotado para poder te falar. Você já é formado em engenharia mecânica? Você pode fazer uma pós-graduação em engenharia industrial, engenharia de projetos industriais, engenharia de estruturas metálicas, engenharia de ar-condicionado, engenharia de transportes, engenharia de manutenção, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, que é o ramo de metal mecânica. Não coloquei aqui não, mas tem engenharia de navios, talvez exista engenharia de guindaste. Então, assim, você pode abrir o seu leque para você buscar uma área de atuação e se tornar especialista. Hoje, o mercado de trabalho, ele busca por especialistas. Primeiro que ele busca por um profissional que tenha um bom nível de inglês. Ou seja, não basta você ter a graduação de engenharia mecânica. Eles exigem que você tenha pelo menos um nível intermediário de inglês. E além dessas duas coisas que eu acabei de falar, vem o terceiro elemento, que é a pós-graduação. Então, como eu te falei, você se identificou com uma área específica da engenharia mecânica? Busque aprofundar os seus conhecimentos nisso. Faça uma pós-graduação. Você não vai se arrepender. Falando por mim, eu confesso que eu estou um pouco desgostoso da área de mecânica e eu estou pensando em migrar para a área de engenharia clínica, que é a engenharia de equipamentos hospitalares. Por quê? Porque na região onde eu quero morar, tem muitos hospitais. E se eu ficasse apenas na área da mecânica, eu teria que migrar, por exemplo, para Betim, que é em Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, São Caetano do Sul, que fica mais ou menos são as fábricas de carros, indústrias automobilísticas. Então, assim, você também tem que pensar se você vai atuar como engenheiro mecânico na sua cidade ou se você vai mudar de cidade. Isso influencia bastante na sua escolha. Então, assim, pense bem, reflita bastante. Se você quer ser um engenheiro de sucesso, pense em morar em outros países, enfim, morar em outras cidades. Considere se especializar em outras engenharias.
para que você seja um especialista em um determinado assunto. Então é isso. Acho que são as melhores informações que eu poderia passar. Eu falei sobre o que você vê na engenharia mecânica ao longo do curso. Falei que você precisa ser muito bom em matemática e física. Falei que você precisa ser bom em inglês. E falei também que você precisa se especializar. Agora, se você quer ser professor, aí você vai ter que partir para mestrado. Mas lembre-se do que eu falei. Você tem que se identificar com alguma disciplina. Eu, por exemplo, na época, eu tinha gostado bastante de termodinâmica. Se eu fosse dar aula de termodinâmica, eu teria que fazer um mestrado em sistemas térmicos. E mestrados são mais 2 anos ali, estudando e pesquisando. Mas aí você tem que colocar na ponta do lápis se o salário de um professor vai atender às suas expectativas. O salário do engenheiro varia bastante. Se você ficar somente com o curso de engenharia mecânica, dificilmente, muito dificilmente, você vai encontrar uma empresa privada que vai contratar um engenheiro mecânico no regime CLT. Por que isso é difícil? Porque o CREA, ele define um piso salarial de, se não me engano, 8,5 salários mínimos para o engenheiro mecânico de 40 horas semanais. E 8, salários mínimos, o salário mínimo hoje está 1.518, vezes 8,5, eu acho que dá 12.900, isso, 12.900 reais. Dificilmente você vai encontrar uma empresa privada que vai contratar um engenheiro mecânico no regime CLT. 90% das vezes, na verdade 95% das vezes, vai te contratar como PJ. E se não te contratar como PJ, vai te contratar como analista, como coordenador, como supervisor, algum emprego desse gênero. E não vai te pagar o piso, vai te pagar um outro salário. 5, 6 mil, 7 mil reais no máximo. Por isso que eu bato na tecla de que você precisa se especializar. Você se especializando, você se tornando especialista naquele assunto, as suas chances como engenheiro mecânico especialista numa determinada área vai te trazer um retorno financeiro melhor, né? Na verdade, eu nem coloquei aqui a engenharia aeroespacial, que é a engenharia de aviões. Você pode atuar, né? Feito engenharia mecânica, você faz uma pós-engenharia aeroespacial. O engenheiro mecânico também pode trabalhar com elevadores, ar-condicionado, escada rolante. O que mais? Engenheiro projetista, então você vai projetar peças mecânicas, então bombas, radiadores, trocadores de calor, enfim, N coisas. Você pode se especializar em SolidWorks, então você não apenas faz o projeto de uma peça mecânica, como você também faz a simulação de toda a estrutura daquele seu objeto, colocando ali, atuando forças no objeto e vendo a resistência dos materiais. Então é isso. Veja que o engenheiro mecânico ele é muito completo. Muitas áreas para você atuar, não somente automotiva, como as outras áreas que eu já citei. E, por fim, é isso que eu tenho a dizer. Faça o curso de engenharia mecânica, faça uma pós-graduação, se especialize em uma área e faça um curso de inglês. E você com certeza vai ter sucesso. O que mais eu posso acrescentar? Se você tiver apenas o diploma de engenheiro mecânico, você pode atuar, por exemplo, com inspeção de bombas hidráulicas, caldeiras, algum equipamento mecânico e por aí vai. Você pode atuar também como perito judicial, onde você se inscreve no tribunal da sua região
O juiz te nomeia naquele processo judicial. Ele vai te fazer algumas perguntas, talvez o autor e o réu possam também te fazer perguntas, e você vai elaborar um laudo pericial e vai responder de maneira técnica, com embasamento científico, todas as perguntas. Esse que o juiz quer do engenheiro mecânico, que ele possa fazer um laudo pericial, né, dando um embasamento científico. Você pode também atuar como perito extrajudicial, onde você vai no escritório de advocacia, se apresenta como engenheiro mecânico e oferece o seu serviço. Você como um expert em engenharia mecânica. E aí, o advogado mais o cliente vai atrás do seu serviço para que você possa elaborar um laudo pericial para que ele apresente ao juiz. É uma possibilidade. Você tem concurso público. Concurso público, o edital é basicamente um curso de engenharia completo que os concursos exigem. Então você tem que ficar basicamente um especialista em engenharia mecânica, o que é muito difícil, né? São diversas, dezenas de matérias, e você se tornar especialista em cada uma delas demanda muito tempo de estudo. Então é isso. Abra seu leque, expanda suas ideias, pense em novos segmentos para você atuar, busque encontrar uma disciplina que você goste, que você possa aprofundar seus conhecimentos. E aí, o dinheiro é consequência, né? É claro que de todos os cursos que existem hoje, provavelmente a medicina é a mais bem remunerada. Não acho tão justo que você compare a engenharia mecânica com o curso de medicina. A engenharia mecânica, o salário varia, dificilmente, como eu te falei, dificilmente vai ser CLT. Então você tem que sempre ir atrás de conhecimento. Quem sabe trabalhar no escritório de engenharia, participar de um time de engenheiros, executar projetos mecânicos, projetos de ar-condicionado, projetos de manutenção e por aí vai. É isso. Espero ter ajudado e até mais.